Oi pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o grupo dos moluscos, que abrigam esses animais que são bem diversos também entre eles, e a gente vai entender um pouquinho sobre o comportamento de vida deles. Bom, quem são os moluscos, né? Quem é esse grupo que habita o planeta e até hoje? Ele é o segundo maior grupo de animais que existem, né, no planeta. E eles podem ser encontrados em diferentes locais, tanto em ambientes aquáticos, seja água doce ou água salgada, mas também pode ser encontrado em ambientes úmidos, por conta da sua respiração, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, além disso, ele possui um corpo mole, que é o que dá a principal característica que dá nome ao grupo, né? Moluscos, então, são animais de corpo mole. Bom, e quem são os representantes desse grupo dos moluscos? Nós temos os caracóis, as lesmas, as ostras, polvo e lulas. Esses são representantes desse grupo, né? Mas a gente pode perceber que alguns deles possuem uma concha. Então, nesse grupo, começa a surgir então um exoesqueleto calcário. Exoesqueleto quer dizer um esqueleto externo ao corpo. Só que no caso dos moluscos, esse exoesqueleto é a concha que alguns deles possuem. Além disso, o corpo deles pode ser dividido em cabeça, pé e massa visceral, que a gente pode ver melhor nessa imagem, cada uma dessas estruturas, né? Então, você tem a parte da cabeça, onde eu tenho aí já os olhos, alguns órgãos do sentido dele, os pés embaixo aí que auxiliam na locomoção, e essa massa visceral é onde você vai encontrar a maior parte dos órgãos desse animal, que para os que têm concha, fica abrigado e protegido nessa concha. Os que não possuem, fica nessa região aí mais posterior ao corpo. Eles podem possuir vários tipos de respiração. Os moluscos de ambientes aquáticos, eles podem ter respiração branquial e pulmonar, né? Eles vão para cima da água para poder buscar esse ar, né? Os que são pulmonares. Mas alguns deles também realizam a respiração cutânea, que é pela pele. Por isso que eles têm que estar associados a ambientes úmidos. Existe também uma outra adaptação desses animais quanto à sua alimentação. Eles possuem essa estrutura chamada rádula, que é como se fosse uma língua cheia de dentinhos, tá vendo? Que eles conseguem projetar para fora para capturar esse alimento, e esses pequenos dentinhos que tem nessa estrutura trituram o alimento. Então, mais uma característica nova que surgiu nesse grupo que os anteriores não tinham. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho sobre os grupos, né? As classes que existem dentro dos moluscos. Nós vamos ver 3 dessas classes. A primeira dela é a dos gastrópodes. Quem são esses animais? É o único grupo que tem representante que ele vai habitar o ambiente terrestre. Então, quem seria esses animais? Os caracóis e as lesmas. Bom, algumas características quanto à respiração deles. Os gastrópodes, que possuem respiração branquial, eles não possuem pulmão, possuem apenas as brânquias, mas, como eu disse para vocês, alguns são pulmonados. E aí eles sobem até a água para poder buscar esse oxigênio. Isso para os gastrópodes aquáticos. Já os gastrópodes terrestres, ele tem respiração pulmonar, mas a lesma, por exemplo, é um gastrópode terrestre, mas não tem pulmão. Elas respiram pela pele, por isso que geralmente você encontra esses animais ou em ambiente úmido ou na época da chuva, que tem uma umidade maior aí no ar. Então esses animais eles começam a surgir, a aparecer para nós, né? Bom, e quanto à sua reprodução? Eu posso ter diferentes tipos de reprodução nesse grupo. Tem animais que têm dimorfismo sexual, tem animal que é hermafrodita, a fecundação pode ser interna ou externa. Mas o importante da gente destacar aqui é que em todos esses casos, os embriões eles são desenvolvidos dentro de ovos, mais ou menos dessa forma. Então, independente do tipo de reprodução que ele possui, se é hermafrodita, se tem fecundação cruzada ou não, todos os embriões eles se desenvolvem dentro desses ovinhos, que depois eclodem e dão origem ao indivíduo, né? Vai continuar seu desenvolvimento. A segunda classe que a gente vai ver é a classe chamada de cefalópoda, né? Que a gente chama de cefalópodes. Quem são esses animais? Esses animais eles já possuem um sistema nervoso, um sistema sensorial também um pouco mais eficiente que os demais.
Então ele possui já um olho semelhante ao dos vertebrados que consegue formar uma imagem, mas a gente não tem certeza se diferencia cor. Os cientistas ainda não conseguiram chegar nessa informação, tá? Mas eles já conseguem diferenciar imagens. E esse grupo é representado pelos polvos e pelas lulas, tá? Que mais que a gente pode falar sobre esses animais? Sobre a sua locomoção. Eles se locomovem por jato-propulsão. Eles têm uma estrutura no seu corpo que absorve essa água e depois libera. E ele libera essa água numa velocidade tão rápida que faz com que empurre o animal para frente. Então é pela pressão que ele libera essa água que ele consegue se locomover para frente. A gente chama esse tipo de locomoção de jato-propulsão. E também nessa mesma estrutura eles liberam uma toxina quando eles se sentem ameaçados. Essa tinta preta que a gente consegue ver na imagem, eles liberam como uma forma de defesa para tentar aí causar uma distorção para que o predador não possa o atacar, tá? E além disso, possuem sexos separados e a fecundação dele é interna. Então a reprodução é sexuada, mas o desenvolvimento também vai ocorrer dentro de ovos. Após a fecundação, a fêmea libera os ovinhos aí para continuar o seu desenvolvimento dentro dele. E o nosso terceiro e último grupo de moluscos que a gente vai ver é a classe Bivalvia, ou os bivalves, né, como são conhecidos. Esses moluscos, né, ele tem um corpo achatado, diferente dos outros, e eles vivem abrigados dentro de duas conchas. Tem uma imagem aqui que explica melhor isso. Aí dentro dessa imagem a gente consegue perceber várias fotinhas, e dentro dessas conchas tem, quando você abre, você consegue encontrar ali um bichinho. E esse bichinho é a ostra, que é muito utilizada na culinária também, né? Que ela fica abrigada aí por essas conchinhas. A alimentação das ostras é um pouco diferente dos outros moluscos, porque ela também é um animal filtrador. Como ela tem um porte muito pequeno, ela se alimenta de substâncias que estão dissolvidas na água. Por isso que ela é chamada de filtradora. Por esse motivo também, ela tem essa segunda característica que eu vou colocar aqui, que elas são bioindicadores da qualidade de vida. Por que elas são bioindicadores dessa água? Porque como elas são filtradoras, elas precisam estar em ambientes que não tenha muitos poluentes, porque se tiver poluente, ela vai se alimentar daquela poluição e pode acabar morrendo ou causando algum dano à sua vida. Então, se tiver ostra em determinado local, pode ser que esse local tenha uma água boa, uma água mais limpa, mas nem sempre, às vezes elas podem estar vivendo em locais poluídos e aí aquelas ostrinhas ali não vão ser consumidas, né? Porque ela também é utilizada na culinária. E por fim, a sua reprodução, ela também possui dimorfismo sexual, então ela se reproduz sexuadamente, mas também há espécies hermafroditas que vão aí, no caso, ou trocar gametas ou se autofecundar, certo? Então eu espero ter ajudado e bons estudos.